1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Apenas um versículo para a gente basear a nossa reflexão nesta noite. Nós vamos falar, meus amados, sobre finanças e espiritualidade por pelo menos 2 domingos, tá bem? Talvez 3. Quando se fala de finanças no altar, logo nós temos aquela resistência, né? Natural até, porque há muitos escândalos, há muitas coisas que fazem as pessoas ficar assim: meu Deus, o que ele vai falar? Mas a Bíblia fala muito sobre isso. Nós entendemos que é espiritual, por exemplo, o tema fé, amor, anjos. Todos nós acreditamos que esses temas aqui que eu acabei de citar, essas palavras aqui que eu acabei de citar, são muito espirituais. Mas finanças a gente não considera tanto espiritual, mas é. A palavra finanças existe na Bíblia 2.350 vezes. Então é bastante. Só para a gente ter uma noção, porque a palavra finanças fala mais do que fé, dinheiro, outras palavras sinônimas, mais do que fé, mais do que amor e mais do que anjos, é mesmo. Então, para a gente entender a importância, nós cristãos não deveríamos ter dificuldade com as finanças, não deveríamos, porque nós temos a palavra de Deus e procuramos seguir a palavra de Deus, mas a gente entende que há fatos inegáveis, né, de situações adversas que às vezes nos conduzem. Somos vítimas de algumas situações financeiras. Também muitas pessoas prudentes acabam por sofrer. Mas a Bíblia tem muitos conselhos, muitas orientações que podem nortear a nossa vida. Então é sobre isso que eu preciso falar. Pelo menos 2 domingos, talvez 3, mas para já pelo menos 2 domingos. Vamos a esse versículo de 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. O que diz aí? Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém. Apenas esse versículo, nós percebemos que tudo que temos recebido de Deus é um dom, é graça de Deus. Tudo que temos recebido de Deus é um dom. A gente, às vezes, quando para pensar na palavra dom, vamos falar a verdade, quando paramos para pensar na palavra dom, logo a gente pensa em dom de profecia, dom de revelação, né? Dom de cura, dom ministerial talvez, dom de pastor, dom de evangelista, de profeta. Mas tudo na verdade é um dom de Deus. Não apenas esses que a gente mais os caracteriza dessa forma, e são na verdade, mas tudo é um dom de Deus. Inclusive isso aqui, ó, que você já fez várias vezes desde quando entrou, graças a Deus, né? Isso é um dom de Deus também. Não existe nada que tenhamos que não seja dom de Deus. Seu filho que está no seu colo, que está sentado ao seu lado, ou que talvez não veio, é um dom de Deus. Foi Deus quem lhe deu. Nós somos apenas, na verdade, mordomos dessa herança, ou dessas minhas 4 heranças. 4 heranças que eu tenho. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Então, foi nos dado o privilégio de cuidar dessas preciosidades, desses diamantes, né? Desses talentos que Deus nos deu. E eu estou multiplicando, Então, cada um exerça o dom que recebeu para servir. Tudo que temos recebido de dom da parte de Deus, precisamos usar para, diga comigo, servir. As minhas filhas estão sendo criadas para servir as pessoas, para servir a igreja, para servir o mundo com a palavra de Deus. De algum modo, com os dons que Deus dará a elas, elas servirão. Então, qual é o seu dom? Isso pode ser, deve ser a sua própria vida, mas deve também ser um dom natural, algo que você tem habilidade para fazer. Talvez não é cantar, não é pregar, mas tem uma inteligência, usar para o bem, usar para que o nome do Senhor seja glorificado. Basicamente é isso que a Bíblia diz nesse
versículo 10, capítulo 4 de 1 Pedro. Então, vamos usar os nossos dons e talentos para servir. Conforme já aquele hino antigo da Cassiane: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Dá vontade de cantar o hino inteiro, né? Era só aquele primeiro pedacinho que fazia parte da mensagem. A gente vai embora. Mas então, a gente está falando de dons. E nesse contexto, estamos falando de finanças. Portas que Deus abriu. Portas de emprego que Deus abriu. Um meio de sustento para a sua casa. Provisão para o seu lar. E nós precisamos usar também as nossas finanças de modo que isso glorifique a Deus. Mas existem fatos inegáveis, claro, que nos fazem passar por algumas dificuldades, apesar de sabermos dos princípios da palavra de Deus e aplicarmos, sermos praticantes da palavra de Deus. Alguns fatos, né, sei lá, às vezes vítima de um assalto nos faz adentrar numa dificuldade, um governo que nos faz sofrer, algo assim, uma injustiça de alguém. Existem momentos que também nos atrapalhamos na vida. Quem nunca, né? Hoje de manhã eu falei aqui de uma triste experiência quando fui passado para trás. Quem nunca foi passado para trás, enganado? Disseram para você: compra isso aqui que é bom. Aí você abriu a caixa, era um tijolo que tinha dentro. Algo parecido. Então nós entramos em dificuldades, às vezes não por nossa culpa, por culpa de outro, das injustiças desse mundo. Existem esses fatos excepcionais, né? Problemas também financeiros que atravessamos hoje, porque não sabemos lidar com as finanças e porque os nossos pais não souberam lidar com as finanças. Infelizmente foi assim que os nossos pais nos ensinaram, e é assim que muitas pessoas vão seguindo a sua vida, porque não se aprende na escola isso, não se aprende na escola. Na Bíblia tem muitos versículos, muitos princípios, muitos conselhos para as finanças, mas essas coisas não se aprendem na escola. Deveria-se aprender no lar, mas infelizmente há muitas famílias desestruturadas. Quando eu falo de finanças e tento lembrar da minha infância, sabe o que me vem à memória? Me vem à memória o meu pai chegando do trabalho todo sujo. Essa é a memória que eu tenho. Meu pai chegando do trabalho todo sujo, se assentando à mesa com a minha mãe. Meu pai muito trabalhador, se assentando à mesa com a minha mãe, pegando aquele bolo de dinheiro, que parecia um bolo, mas no final não sobrava quase nada, e dizendo assim: isso aqui é para a luz, isso aqui é para a água, isso aqui é o dízimo, esse aqui é para fazer isso, para fazer aquilo, enfim. Esse aqui, Lúcia, o nome da minha mãe, esse aqui, Lúcia, é o que nós temos para passar o mês. Nós não podemos exceder, até porque não podemos exceder esse valor. Essa é a imagem que eu tenho dos meus pais. Então isso ficou na minha mente, isso cravou na minha mente, mesmo que talvez eles não quiseram me passar, não foi a intenção deles, melhor dizendo, me passar essa informação. Eu absolvi, subliminarmente, mas eu absorvi. O que uma criança entende ao ver isso? Os pais assentando-se à mesa, tendo uma atitude dessa: opa, primeiras responsabilidades, depois o prazer, não é? É isso que eu pude perceber, que eu pude aprender. Mas nem todos têm esse ensinamento. Muitos cresceram numa família desestruturada e por isso sofrem. E se não mudarem, continuarão a fazer seus filhos sofrer. E consecutivamente, infelizmente, isso vai acontecendo. Então, nós precisamos falar de finanças. Nós precisamos passar princípios bíblicos que nos ajudam a viver uma vida próspera financeiramente.
Alguns até dizem, não, dinheiro não traz felicidade. Eu gosto de uma frase que eu ouvi do pastor Cláudio Duarte. Ele disse assim, dinheiro não traz felicidade, mas a falta do dinheiro traz uma tristeza lascada. Isso é verdade, não é? Se dinheiro não traz felicidade, tudo bem, ok, mas a falta dele é terrível. Então, muitos também dizem, se eu tivesse um aumento, a minha vida mudaria. 20% já me ajudava, 20%. Eu só não vivo melhor, eu só não vivo feliz, eu só não tenho prazer na minha vida, porque eu não tenho 20% de aumento. Pois ele pode até ter 50% de aumento. Ele vai ficar muito feliz no primeiro, no segundo, talvez no terceiro mês. Mas naquele mesmo ano, ele vai ficar de novo endividado, de novo frustrado. Mesmo que ele tenha um aumento de 20%, de 50%, de 100%, ele vai aumentar o seu orçamento, entendeu? Vai aumentar e extrapolar, na verdade. E vai voltar à mesma situação de quando ganhava pouco. Sabe por quê? Porque o problema, na maioria das vezes, não está na falta do dinheiro. O problema está na mentalidade. O modo como gerimos todas essas coisas. Muitos gastam dinheiro para comprar coisas que não querem ou que não precisam, para impressionar pessoas que não conhecem com o dinheiro que não tem. Essa é a verdade. Então que o Senhor nos ensine por meio da sua palavra. A graça de Deus nos educa. Ouvimos muito falar disso nessa última série que demos sobre a carta do apóstolo Paulo a Tito. A graça de Deus não só nos salva, a graça de Deus também nos educa. A gente precisa entender que o dinheiro é muito importante. Não se faz nada sem dinheiro. Essa é verdade. Não tem como tapar o sol com a peneira. Você está bem sentado aqui hoje, meu amado irmão, porque alguns euros foram investidos aqui. Para você se assentar, para você ter um bom som, que por sinal está muito bom som, viu? Deus abençoe. O som, o aquecedor ligado, ok? Você está aqui confortável, tudo é preciso de dinheiro. Para você viajar, para você comprar, para você se alimentar. Não tem como negar isso. O dinheiro é importante. Mas eu quero dizer uma coisa, o dinheiro não é a coisa mais importante da vida. Não é a coisa mais importante da vida. Existem outras coisas mais importantes. Olha, a Bíblia diz quais são algumas delas. Por exemplo, a sabedoria é mais valiosa do que o dinheiro. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 13, diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é proveitosa mais do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Sabedoria é mais importante do que dinheiro. Fato é que tem muitas pessoas, não sei muitas, né? Mas algumas pessoas ganham no Euro Milhão, ganham na loteria, algo parecido, e ficam com muito dinheiro, muitos milhões. E quantas que você já viu uma reportagem, por exemplo, que acabaram ficando sem nada e voltaram no início de tudo, voltaram ao primeiro amor, voltaram àquela situação miserável, infelizmente. Gastaram tudo, porque tinham muito dinheiro, mas não tinham sabedoria, e não conseguiram gerir tudo aquilo. Outra coisa mais importante que dinheiro: justiça. A justiça é melhor do que a abundância, em certo sentido. A Bíblia diz isso em Provérbios 16, 8. Olha, se nós dessemos atenção em tudo que a Bíblia diz acerca de finanças e aplicássemos principalmente, muitos teriam evitado muitas tristezas. A justiça é melhor do que o dinheiro. E nesse versículo que eu citei, Provérbios 16, 8, melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça, porque uma hora a casa cai com injustiça. Outra coisa que é mais importante que o dinheiro: um bom nome. Provérbios capítulo 22, versículo 1 diz: o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Pessoas às vezes falem, grandes empresários falem, mas por causa do bom nome que eles têm, eles se reerguem, eles se levantam outra vez, porque eles
perderam o dinheiro, mas não perderam o nome. Perderam o dinheiro, mas não perderam a dignidade. Então eles conseguem recuperar os acessos, as portas, aquilo que havia perdido. Então, outra coisa importante, mais importante que o dinheiro: um bocado seco de pão vale mais que riqueza em muitos casos. Provérbios 17, verso 1 diz: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de carne em contenda. Então, demos atenção a tudo isso. Então, olha só, essas coisas são mais importantes que o dinheiro, e a gente precisa passar isso para os nossos filhos. O seu filho precisa entender que o dinheiro não é o seu Deus. Assim como meus pais se assentavam à mesa e contavam o dinheiro e colocavam as coisas prioritárias de um lado, e depois, olha, nós vamos viver o restante do mês com isso aqui. Nós precisamos passar para os nossos filhos que o dinheiro é importante, mas não é o mais importante. O jeito que você trata o dinheiro, querendo você ou não, intencionalmente ou não, você passa uma mensagem para os seus filhos. O jeito que se alisa o dinheiro, cheira o dinheiro, deita com o dinheiro, almoça com o dinheiro, coloca lá o cofre e tem uma mão, né? Uma mão fechada, não sai nada daí. O meu pai ama muito dinheiro, é muito importante o dinheiro para ele. E, infelizmente, os filhos podem e serão, a probabilidade é grande que eles serão como os seus pais. Mostre sim que o dinheiro é importante, mas que existem valores inegociáveis, muito mais importantes: sabedoria, justiça, bom nome, felicidade. Mesmo que um bocado seco, às vezes isso vale mais do que riquezas. Existem 3 coisas muito perigosas, e eu tenho falado isso aqui nas séries que passamos por elas: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. 3 coisas muito perigosas: sexo, poder e o dinheiro. Na verdade não é o dinheiro propriamente, mas é o amor ao dinheiro, sabe? Ter o dinheiro como Deus, ser servo de Mamon, o amor ao dinheiro. Porque pelo dinheiro, irmãos, as pessoas se divorciam, casam-se também por causa de dinheiro, não é? Casam-se por causa de dinheiro, matam por causa de dinheiro, roubam por causa de dinheiro, destrói vidas por causa de dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Outra coisa, o dinheiro não é um indicativo do amor de Deus. Porque tem pessoas que pensam assim: ele é uma pessoa muito abençoada. Por quê? Porque tem dinheiro. Mas calma, o dinheiro não é um indicativo da bênção de Deus. Muitos têm dinheiro e não estão debaixo da bênção de Deus, e não foram abraçados pelo amor de Deus. O homem dá valor para isso. Por isso que o homem pensa assim: mas Deus não vê esse valor todo no dinheiro. Até porque o ouro e a prata é meu, diz o Senhor no livro do profeta Ageu. Agora, lidere o seu dinheiro. É o conselho dessa, chamamos de série. Talvez em 2 ou 3 domingos, lidere o seu dinheiro. Porque se você não liderar o seu dinheiro, escuta só, ele vai liderar você, ele vai dominar você. E o dinheiro, como servo, é um bom servo. Agora, como senhor, ele é péssimo. Ele escraviza você, ele destrói suas emoções. Ele, como senhor, ele destrói seu casamento, ele destrói até a sua vida, no sentido de curtir, desfrutar, porque você vai querer tanto para si, e vai se passar a vida e você não fará nada com aquilo que você juntou. Então, lidere o seu dinheiro na perspectiva que, se ele trabalha para você, você manda nele, mas na perspectiva que, se você trabalha para ele, ele manda em você. E aí a pergunta: e se eu não liderar o meu dinheiro? E se eu não liderar o meu dinheiro? O dinheiro vai para a mão ou para o bolso de quem lidera. Ele vai para a mão de um bom líder. Por isso que pobres ficam cada vez mais pobres e ricos ficam cada vez mais ricos. Foi feito um estudo há um tempo atrás que, se o dinheiro do mundo inteiro, pensa comigo, imagina comigo, se o dinheiro do mundo inteiro estivesse num só lugar e ele pudesse ser dividido para todos os habitantes da terra de maneira igual, de modo que todos ficassem de maneira igual, aparentemente todos estariam bem. Mas esse mesmo estudo diz que
em pouco tempo, em 2 a 3 anos, as pessoas que perderam dinheiro porque tiveram que repartir com os que não tinham, em 2 a 3 anos essas pessoas, elas retomariam o dinheiro de novo para si. Elas seriam ricas de novo, mesmo tendo que dividir com os que não tinham nada. E os pobres continuariam, ou voltariam a ser pobres outra vez, miseráveis outra vez. Sabe por quê? Porque uma vida de prosperidade é uma questão de mentalidade. Quando nós sabemos liderar o nosso dinheiro, quando nós sabemos cuidar dos dons que Deus nos deu, nós multiplicamos os talentos. Esse foi a intenção de Deus, multiplicar os nossos talentos, saber gerir, saber administrar, saber gastar quando precisar gastar, poupar quando precisar poupar. Eu quero lhe passar aqui alguns princípios, e é rápida essa palavra, alguns princípios para uma vida, para viver uma vida próspera. E o que eu vou falar aqui não é nada assim, sabe? Descobriu a roda. Não, é algo simples. Porque nós não tropeçamos em grandes pedras, nós tropeçamos em pequenas pedras mesmo, sabe? E por isso que a gente vem, na verdade, só lembrar. Todo pregador, você pode perceber, ele não traz assim nada de revelação. Não, a gente só é relembrado. E se não for pregado, se a gente não for relembrado, a gente infelizmente tem a tendência de se afastar do propósito de Deus cada vez mais. Primeiro conselho, primeiro princípio para viver uma vida de prosperidade. Pode dizer comigo, já que é só o primeiro, diga aí: vença a preguiça. Vença a preguiça. Amém. Eu disse hoje de manhã que o primeiro versículo que eu decorei foi esse aqui, Provérbios capítulo 6, versículo 6. O que diz lá? Vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Então, nesse texto, nesse verso do capítulo 6 de Provérbios, o Salomão está dizendo: vai ter com a formiga, olha para a formiga, o tanto que ela trabalha, o tanto que ela junta no verão para estar confortável no inverno. Isso no verso 6. E aí no verso 7, o provérbio continua, Salomão continua, diz ele assim: pois ela, a formiga, não tendo chefe, olha só, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. O provérbio está dizendo que a formiga, ela não tem chefe, ela não tem guarda, ela não tem um dominador, mas ela consegue fazer as coisas necessárias, sabe? Ela não precisa, em outras palavras, ela não precisa que alguém fique mandando ela fazer. É interessante isso, né? Tem lá a formiga rainha, né? A formiga rainha, mas ela só é a provedora. Ela não é a dominadora. Tem aqueles que são classificados como os soldados no ninho. Mas é interessante porque nada é por meio de um domínio, nada é por meio de um guarda ou de um chefe. É o instinto da natureza. Há uma necessidade, essas formigas se levantam, cada um vai para o seu posto de trabalho, cada um entende a sua função. É a natureza de Deus, é um instinto, é a vibração. Elas conseguem entender a necessidade, a atmosfera do momento, e elas se levantam para aquilo que elas foram criadas para fazer. Olha que interessante. O que Salomão está dizendo quando ele disse: vai ter com a formiga ó preguiçoso? Ele está dizendo assim: não fica esperando o chefe te mandar, porque as formigas não têm chefe, as formigas não têm dominador, as formigas não têm guarda. Não fica esperando o chefe te mandar fazer. No seu trabalho, não fica esperando o chefe fazer cara feia para você, falar alto com você. Se viu uma necessidade, é o que acontece com as formigas. Viu uma necessidade, se levanta. Viu um negócio ali, passou em cima e nem pegou, não foi capaz de pegar. Aí o patrão chama atenção. É uma recomendação de Deus, é o que a Bíblia diz. Sigamos a palavra de Deus, tantos princípios poderosos. Ser proativo, ser proativo é alguém que se disponibiliza, que vê antecipadamente, que percebe uma necessidade, e não é preciso alguém tentar lhe abrir o olho, quando na verdade está diante dos seus olhos. Ser proativo, perceba isso, vença a preguiça. E às vezes não é falta de percepção, é porque a pessoa é preguiçosa mesmo.
Outro princípio para viver uma vida próspera: não se entregue aos prazeres inconsequentemente. Provérbios de novo. Provérbios, o livro da sabedoria, não é? Capítulo 21, versículo 17, ou verso 17, na verdade. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Mas vamos ficar só com essa parte. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Não dá para ser dominado pelo marketing, né? Da Coca-Cola, do Burger King, do McDonald's, das esfirras, sei lá. Tanta coisa boa nesse mundo. Se vai ali pela avenida, compre isso, compre aquilo, beba isso, beba aquilo, vá para lá, vem para cá, e você vai, e você vem, e você bebe, e você come. Não dá para ser inconsequente. Não se entregue aos prazeres. Poupe, principalmente nós imigrantes que estamos aqui. Eu tenho dito isso desde a primeira série que falei aqui sobre finanças. Nós imigrantes não podemos ficar sem reserva, irmãos. Misericórdia. Ainda mais a gente que tem bastante filho. Nós não podemos ficar sem reserva, não é? Pode acontecer uma necessidade, pode acontecer um acidente, qualquer coisa, e aí não tem nada. Evite ficar sem reserva. Claro que isso pode acontecer, mas que não seja um hábito nosso, que a gente não se interessa pela reserva. Terceiro conselho: planeje-se. Terceiro princípio: planeje-se. É bom planejar, não é? Se nós planejássemos, nós evitaríamos muitos problemas, muita dor de cabeça. Tem um ditado chinês que diz assim: é melhor gastar tempo afiando o machado do que depois perder tempo tentando cortar uma árvore com um machado cego. Se tiver 5 horas para cortar uma árvore, eu te dou 5 horas para cortar essa árvore, é melhor ficar afiando o machado 3 horas. Ir lá em 2 últimas horas e cortar a árvore. O planejamento. Eu sei que o ânimo é muito bom, e nunca perca o ânimo, nunca perca a vontade, nunca perca a ousadia. Bora, vamos fazer, vamos lá. Mas ser planejado, se assentar primeiro, estudar. Jesus ensinou isso. Jesus disse isso. Em Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus disse assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Jesus ensinou isso, que primeiro a gente precisa planejar. Nós imigrantes, não é? Vivemos aqui na base da fé e da coragem. Mas não continuemos assim se alguém veio com a fé e com a coragem. Não perca a fé, mas precisamos inserir seriamente o planejamento. Quantos imigrantes, irmãos, que chegam aqui em Portugal com 10 euros na carteira? 10 euros na carteira. Eu vim ganhar a vida, eu vim ficar rico, não é? E não fica, claro, pelo contrário, passa a prova e ainda dá dor de cabeça para as pessoas. Planejemos. Quem aqui já fez mudanças, muitas mudanças igual nós? 9 anos que nós estamos aqui, já fizemos mais de 16 mudanças. Graças a Deus agora não faremos mais, em nome de Jesus. Agora é definitivo a nossa casa que adquirimos, graças a Deus. Mas quem faz mudança tem que planejar, né? A gente vê, irmãos, quanto nós somos desesperados por essas pequenas coisas. Se você é o tipo que faz mudança, que simplesmente, vamos, bora, e chama mais uns, e esquenta a cabeça deles também, é o reflexo disso, inclusive nas nossas finanças também. Aí pega aqueles guarda-roupa pesado que tem aqui em Portugal, guarda-roupa pesado, aquela madeira boa, né? Bora, vai. E quando chega próximo da porta, depois de tanto sacrifício, todo mundo suando, ofegante, não cabe na porta. Aí lembra que tem uma outra porta mais larga, ou uma janela, que o guarda-roupa dava para passar lá. Não custa nada parar, pensar, analisar, ver se é possível, ver se dá para iniciar e concluir a obra. Senão nós vamos ficar com o machado cego lá, mastigando a árvore, tentando cortar a árvore, e era mais fácil. Só que a gente é apavorado demais. A gente na nossa coragem, ousadia, fé, sei lá o que, ânimo, vontade de vencer na vida, mas nos seguremos para isso não atrapalhar a nossa vida. Quarto princípio: trabalhe a insatisfação. Trabalhe a insatisfação. Isso também atrapalha a nossa prosperidade. Pessoas insatisfeitas em todo tempo, todo momento. Você conversa com ela, meu Deus,
o governo não presta, e às vezes não presta mesmo, né? Mas pronto, não precisa ficar murmurando também. O governo não presta, o trabalho não presta, a cidade não presta, o país não presta, o carro não presta, a casa não presta. Suponhamos que, já pensou se tudo que você murmurasse desaparecesse? Oh, que carro ruim! Aí o carro desaparecia, ia ficar bem pior. Oh, que casa horrível! Oh, minha esposa é só a graça. Fica assim. Aí você ia ver o que é bom para tosse. Trabalhe a sua insatisfação. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. É pouco, mas tem. É pouco, mas tem. Contentem-se. Não, eu quero ganhar mais, mas contente-se com o que você tem, porque só ganham mais, só prosperam na vida os que se contentam. Eu não estou falando de estar conformado, eu estou falando de estar contente. Estar contente e inconformado, querendo avançar, querendo multiplicar, até porque é uma palavra do Senhor: multiplicai os talentos até que eu volte. Multiplicai, cresçam, progridam, avance. Há uma unção de domínio sobre vocês. Lá no Gênesis, Deus já disse isso: dominem sobre os animais, dominem sobre tudo isso que eu criei. Está aqui, vocês, os seres humanos, são a coroa da criação. Dominem. Então Deus nos chamou para dominar, para crescer. Evolua, cresça. Algumas pessoas, infelizmente, se acomodam com o seu trabalho. Pronto, se você gosta, está bem nele, ok. Se isso te faz bem, ok. O problema é que fica nele a vida inteira murmurando. E dá para crescer, e dá para evoluir. Nós estamos num país tão abençoado. Claro, todo país tem as suas falhas. Gente, aqui você estuda e ainda ganha. Olha que bênção. Você estuda e ainda ganha, não é? A gente que veio do Brasil, meu Deus do céu, para estudar, agora planeje-se, pense bem, senão, que legal, peguei essa informação, aqui estuda e ainda ganha. Vai lá, depois que terminar o culto, no site, achei o curso, mas aí depois que terminar o curso, não era bem isso que eu queria. Planeje-se, não vá pela empolgação, trabalhe a sua insatisfação. Quinto princípio: procure servir com o seu dinheiro. O seu dinheiro é provisão de Deus, o seu dinheiro é bênção de Deus para você servir as pessoas. Esse versículo na Bíblia, que com o meu dinheiro eu preciso servir as pessoas. Claro, além de suprir as minhas necessidades, da minha família. Não adianta nada servir eles e não servir a sua casa, vestir eles e ficar nu. Não adianta. Efésios capítulo 4, versículo 28. Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem está atravessando por um período de necessidade. Então o seu dinheiro é para também servir as pessoas. Não é só para você, é para servir as pessoas. Necessidades que aparecem. Entendamos isso, sirvamos com o nosso dinheiro. Por isso que o primeiro versículo dessa mensagem foi, eu vou ler de novo. Primeiro versículo dessa mensagem, 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. De várias maneiras Deus tem te abençoado para você servir as pessoas. Todas as bênçãos de Deus na sua vida é para você servir as pessoas. Algumas pessoas recebem bênçãos, Deus é a fonte de toda a bênção, dele emana todas as coisas boas, e essas pessoas usam esse dom para o mal das pessoas, para prejudicar as pessoas. Nós vemos no mundo do tráfico, por exemplo, no Brasil, aqui também, isso está em todo mundo, não é? Pessoas tão inteligentes usando a sua inteligência para o mal, para prejudicar as pessoas, para prejudicar filhos, destruir famílias, inserindo drogas, homicídio. Então, que todas as bênçãos de Deus na sua multiplicidade seja para servir
inclusive o seu dinheiro. Sirva com o seu dinheiro. É o quinto conselho, não é? Quinto princípio, servir com o seu dinheiro. Irmãos, o princípio de prosperidade, hoje de manhã eu disse isso também. Palavra prosperidade, significado da palavra prosperidade. Por exemplo, no Aurélio, uma das palavras desse significado é riqueza para si, fartura para si, abundância para si. Este é o princípio de prosperidade no mundo secular, lá fora. Agora, biblicamente, qual que é o princípio, qual é a definição de prosperidade? Vamos ver? Qual é a definição? Salmos, número 1, verso 3. Leia comigo, por favor, todos juntos, vamos lá? Pois amém. Então, o princípio de prosperidade na Bíblia é isso aqui: dá o seu fruto. É diferente da definição de prosperidade no mundo secular, lá fora. Lá é riqueza para si, é prosperidade, abundância para si, é fartura para si. Biblicamente, prosperidade não é para si apenas. Claro, para ele sim, é como uma árvore, para ele sim, porque passa por ele. Mas ele precisa gerar frutos, e fruto não é para a árvore, fruto é para as pessoas. Fruto é para as pessoas comer. A árvore não come do seu próprio fruto, são as pessoas que estão à sua volta. Sim, ela tem vida, ela precisa de vida, e ela tem muita vida. Quanto mais vida, quanto mais saudável ela for, melhor o fruto, mais saudável o fruto, mais quantidade de fruto. Mas é para as pessoas, vida para você e fruto para as pessoas. Isso é uma vida próspera. Sirva com seu dinheiro, sirva. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas sexto princípio: adote a fidelidade como algo inegociável, porque tudo que você fizer, você deve fazer como sendo ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim: e tudo quanto tu fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor. E você vai ser desleal com o Senhor? E você vai ser desonesto? Você tem coragem de ser desonesto com o Senhor? Ah não, com o Senhor não, mas com o Senhor sim. A Bíblia está falando, tudo quanto fizer, façam como sendo ao Senhor. Então, honestidade em tudo, em todos os aspectos, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, em qualquer que seja o país, qualquer que seja a cidade, adote fidelidade como algo inegociável. Não trabalhe com coisas ilícitas, não trabalhe com coisas que vai prejudicar as pessoas. Deus não está nesse negócio. Você não terá a bênção de Deus. Não venda coisas ilícitas, não se envolva em coisas ilícitas, não trabalhe com coisas que desonrem a Deus. Sétimo princípio, cuide da sua família, cuide do seu dinheiro, poupe porque é preciso também, mas cuide da sua família. A sua família precisa chegar lá no final, lá no cume do monte, que é o seu objetivo, para celebrar com você. Senão você dá tanta atenção ao dinheiro, e a família está de canto, ao dinheiro, e a família está nem aí. Aí quando você chegar lá, estou quase chegando, é o topo, é onde eu desejei, é onde eu sempre sonhei. Aí você vai olhar para trás: cadê a família para comemorar comigo? Vou fazer o que com esse dinheiro sozinho? Cuide da sua família. Tem coisas que têm preço, mas tem outras que têm valor. Sua família é inegociável. Não há nada mais precioso que ver o seu filho crescendo. Não há nada mais precioso do que ver a sua família junto de você. Isso não tem preço, isso tem valor. Saiba separar as coisas. Desfrute da vida. Essa parte aqui Deus me deu quando eu estava ouvindo a Carol lá na célula. Hoje não, na segunda-feira, quarta-feira, eu estava ouvindo a Carol e ela falou sobre isso, sobre desfrute. Citou o versículo de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 15, diz assim, acho que é esse versículo que você citou, né, Carol? Por isso recomendo que se desfrute a vida debaixo do sol. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Aí o cara está cheio de dinheiro, mas triste, com vontade de se matar. Ah, fala sério, né? Aí o cara está cheio de dinheiro, mas sozinho, não tem com quem celebrar. Celebre, desfrute a vida. E alguns não têm tanto dinheiro, mas olha a felicidade, não é?
4 filhas pulando no meu pescoço. Olha a felicidade. Não dá para ir lá na 5ª Avenida de Nova York, mas vai ali mesmo no gramado da Nova Leiria. Vai lá, estende um lençol, leva água com café. No meu caso é Marinha Grande, né? Aqueles gansos lá que ficam beliscando a bunda da gente. Lá eu não vou. Vai lá, arma um lençol e desfrute com a sua casa. Não tem dinheiro de levar o McDonald's, leva pão mesmo. 10 cêntimos o biju, eu acho. Coloca fiambre, queijo, vai lá, desfrute. Uma das primeiras palavras de Deus foi essa: desfrute, desfrute. Está lá no Gênesis, quando Deus criou o jardim. Deus disse para o homem: desfrute, rapaz. Olha quanta coisa boa que você está deixando de desfrutar. A vida está passando, os cabelos brancos estão chegando, a coluna está envergando, os olhos estão fechando, o cabelo está caindo, e você está deixando de desfrutar, e está dando papel. Eu não estou menosprezando o poder, claro que não, como eu queria. Mas há coisas que têm valor. Tentar equilibrar as duas coisas. Se conseguir, meu irmão, está perfeito. Está perfeito. Não é? Desfrute da vida. Lá do Jardim do Éden, Deus já disse isso, desfrute. Interessante, trazendo aqui uma outra perspectiva, por assim dizer. Outra perspectiva. É como se Deus dissesse assim: tem a árvore do conhecimento do bem e do mal? Tem, que você não pode comer. Ou seja, você tem que poupar. Você tem que poupar. Mas você tem que desfrutar também. Não se trabalha para quê? Para quê? Está fazendo o que com isso? Para o túmulo não vai levar, para a eternidade não vai levar. 9º princípio: avalie a sua motivação de ter riquezas. Pergunto a você: qual é a sua motivação? Alguém quer ser rico aqui? Levanta a mão na glória a Deus. Mas qual é a sua motivação? Qual é a nossa motivação? Nós precisamos filtrar, nós precisamos analisar qual é a nossa motivação. Se ela não é oriunda do orgulho, se ela não é oriunda da ganância, qual é a sua motivação? Se ela não é oriunda da preguiça. Eu quero ficar rico, sabe por quê? Porque eu quero colocar uma rede na varanda da minha casa e nunca mais trabalhar. Aí que está o problema. O problema de uma vida não próspera é a mente. Os que mais trabalham são os ricos. Claro que existe, sempre tem, né? Preguiçoso rico também, claro. Mas a maioria dos ricos continuam trabalhando, e trabalhando muito. Continuam trabalhando. Porque o problema não é a falta do dinheiro. O problema é a mentalidade que precisa mudar. 10º princípio: entregue o dízimo não para ser abençoado. Essa é uma mentalidade que tem que sair da nossa mente. Entregue o dízimo não para ser abençoado. As pessoas pensam assim, não é? Não, eu vou entregar o dízimo e eu vou ser abençoado. No sentido de considerar o dízimo como uma troca. É subestimar a inteligência das pessoas, irmãos. Aí elas comparam com uma árvore, por exemplo. Eu coloco uma semente de laranja na terra e ganho dezenas de frutos de laranja. Dezenas laranjas. Aí compara isso como que se na igreja isso também acontecesse. Eu vou dar o meu dízimo e Deus vai me dar o dobro, no mínimo, o triplo. E até o versículo, que mal interpretado, se lido só, ele nos dá esse entendimento de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, que diz assim, vamos ler? E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Só que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Nós não podemos ficar num versículo e colocar o que a gente quer, o que a gente pensa, enfim. Nós precisamos ler o capítulo todo, nós precisamos ler os versículos, o contexto imediato, que é o mais próximo, se precisa o contexto geral, que é a Bíblia toda, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. E alguns pensam isso, uma conta exata, dou 10, ganho 20, dou 20, ganho 40, dou 40, ganho... Não, irmãos, não. Aí a Bíblia mesmo, ela diz que de fato nós vamos colher. Nós colheremos, é promessa do Senhor. Nós colheremos. Quem planta pouco,
colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Mas vamos ver como que é essa colheita. No mesmo capítulo 9 de 2 Coríntios, versículo 8. Diz assim: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós. Você pode levantar a mão ou não? Toda graça. Graça. Eu achei que era dinheiro. Poxa vida, que pena. Eu achei que era dinheiro, agora estou decepcionado, porque é graça. É graça. Mas irmãos, tudo é graça. Deus vai fazer você colher de várias formas. Deus vai fazer você colher da maneira que você precisa colher. Olha só, Deus vai fazer você colher conforme o propósito que há na sua vida. Está vendo? Deus vai te fazer colher com coisas necessárias, que condizem, que são coerentes com o propósito que Deus de antemão já determinou para você, com toda a graça. Favor imerecido de Deus vem sobre a sua vida. Isso pode ser dinheiro? Pode, mas sabe, não necessariamente, não é um cálculo exato. As pessoas têm que parar de pensar que ao ofertar, ao dizimar na casa de Deus, estão fazendo uma troca com Deus, e não é isso. Deus vai te dar, talvez, com toda a graça. Está falando de talvez mais inteligência, mais visão, sabe? Uma nova perspectiva, uma nova direção, novos acessos, novas portas, mais saúde. Saúde também é graça de Deus, mais unção, mais favor de Deus em qualquer área. Toda graça é o que está dizendo a Bíblia. Isso é maravilhoso. Isso deve ser, para quem não é servo de Mamon, isso deve ser maravilhoso. E o versículo continua: a fim de que, tendo sempre, o versículo continua, cadê? A fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência. Eu achei que era abundância. Eu dizimei até hoje achando que teria abundância, pá. Eu achei que era abundância, mas é a suficiência. Ou seja, você terá tudo o que é preciso para você cumprir o seu propósito. Não vai faltar nada para você cumprir o seu propósito. Agora, a pergunta que eu faço é: tem propósito? Tem propósito? Tua vida tem propósito? Tem no teu coração o objetivo de servir pessoas? Tem no teu coração o objetivo de fazer bem a alguém? Porque todos os dons que Deus nos deu é para servir os outros. Lá de 1 Pedro, o primeiro versículo que nós lemos, tem que ter propósito. Todos os dons de Deus na minha vida, dons naturais, dons espirituais, dons ministeriais, a vida, o ar que eu respiro, tem que ter propósito. Então, se eu tiver propósito, eu terei suficiência. Senhor, sabe o que é ter suficiência? É você andar realmente pela fé. Senhor, mas o que eu tenho só dá para chegar até ali. É o suficiente. Pois quando você chegar até aqui, eu dou mais um pouco para você chegar até acolá. De suficiência em suficiência, de suficiência em suficiência. Sabe para quê? Para você depender sempre daquele que lhe chamou. Então, tendo sempre suficiência, aí depois da vírgula ali vem abundez. Aí até que enfim, glória a Deus. Eu estava achando que abundez em toda boa obra. Eu achei que era dinheiro também, mas não é. É para abundar em toda boa obra. Sabe o que Deus está falando? Você vai colher. Mas você vai colher não da sua forma, você vai colher do jeito dele. Você vai colher em toda boa obra. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você que está plantando, você que está semeando, você vai colher, e a sua colheita será essa aqui, ó. Você vai ter mais condições para servir mais pessoas. Deus vai te dar mais ferramentas para você servir mais pessoas. Você vai fazer boas obras. Eu sei que talvez essa palavra aqui decepciona alguns, porque tem a mentalidade que está trocando com Deus. Tem a mentalidade que é servo de Mamon. Deus é melhor que a loteria. Dou 20 e ganho 40, dou 40 e ganho 80, dou 80 e ganho 120. Eu acho 120, 170, sei lá. Cento e pouco. Olha só, não é isso. Não é isso. Deus vai fazer você colher
para ajudar mais, para servir mais, para abençoar mais, abraçar mais. Eu pergunto, quem quer isso? Quem quer isso? Só que tem que ter propósito. Quem quer isso? Então você tem que se doar às pessoas, você tem que se entregar à vontade de Deus em favor das pessoas. Você está entendendo a definição de prosperidade? Prosperidade na Bíblia, não no dicionário Aurélio, na Bíblia é ter para os outros, é ter abundantemente, talvez, em alguns casos, ou suficientemente, sim, para os outros. Eu tenho vida para mim, porque sem vida, a árvore sem vida não consegue gerar. Eu tenho vida para mim, mas eu tenho fruto para os outros. Ainda nesse mesmo capítulo, 2 Coríntios, capítulo 9, e agora versículo 10. Versículo 10: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará o dinheiro de vocês, que vocês deram o dízimo na igreja, que vocês deram a oferta na igreja. Não, ele aumentará, sabe o quê? Os frutos da vossa justiça. Sabe que maneira que você vai colher? Sendo justo com as pessoas. Isso te alegra? Fala a verdade, isso te alegra ou te entristece? Sendo justo com as pessoas. É porque só pelo fato de alguns quererem trocar com Deus, já não estão sendo justos. Então essa palavra aqui não alegra eles. Não alegra. Porque nós vamos colher podendo ser justo com as pessoas, com atos de justiça, obras de justiça. Faça tudo para a glória de Deus. Aí tem pessoas que dizem assim, não, eu honro ao Senhor com os 10%. Na verdade, nós precisamos honrar a Deus, sabe com o quê? Com os 100%. Toda vez que eu compro um negócio que eu não preciso, eu não estou honrando a Deus. Até porque eu me aperto no final, e sabe quem é que paga o pato? A obra de Deus. É sempre a obra de Deus. Então nós precisamos honrar a Deus com os dons que de múltiplas maneiras temos recebido. E não é só com os 10, é com os 90. É como um avião, tem 2 asas. Sim, tem os 10, mas tem os 90%, que eu também preciso honrar a Deus. O que eu estou fazendo? Eu não vou nem enfatizar os 10, eu vou dizer aqui agora, o que nós estamos fazendo com os 90? O que você está fazendo com os 90, irmão? Filipenses capítulo 4, versículo 18, fazei tudo para a glória de Deus. Esse versículo, para concluirmos esse raciocínio, Paulo aqui está agradecendo a igreja de Filipos pelo fato de ter dado uma oferta para ele, que o ajudou na continuação da pregação do evangelho. Uma oferta que chegou por um homem chamado Epafrodito. E em Filipenses 4,18 ele agradece assim: mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e de sacrifício agradável e aprazível ao apóstolo Paulo. Não. Cheiro de suavidade, de sacrifício agradável e aprazível a... Sabe por quê? A nossa oferta, ela honra a Deus. Então dízimo, para concluir, não é para você ser abençoado. Dízimo ou ofertas é para quem já é abençoado. Interessante, é tão redundante isso aqui. Eu estava vendo agora ali sentado, né? Como cheiro de suavidade. Tá bem, já entendi, suavidade. Mas ele faz questão de colocar cheiro de suavidade, sacrifício. Ficou mais forte ainda. Mas tem mais, agradável. E tem mais ainda, é para enfatizar que Deus está recebendo, que Deus está se agradando, que Deus está mesmo se regozijando, inalando a oferta. Então todas as vezes que nós ofertamos na obra de Deus ou em favor das pessoas, isso é um ato de adoração, isso é um ato de oferta, isso é um sacrifício de louvor. Até porque a palavra adoração está diretamente, eu acho que eu falei isso já alguns domingos atrás, está diretamente, intrinsecamente ligada ao sacrifício. Toda adoração tem sacrifício. No catolicismo tem sacrifício, no judaísmo tem sacrifício, enfim, até na quimbanda, na umbanda, a adoração tem a ver com sacrifício. No cristianismo também tem a ver com sacrifício.
não para a salvação, porque esse sacrifício Jesus já fez, o único e perfeito sacrifício, mas como adoração, como gratidão, como oferta, também tem a ver com sacrifício. Nós não nos martirizamos, nós não nos cortamos, mas nós nos apresentamos como sacrifício. Disse Paulo aos Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Lá no judaísmo era sacrifício morto, agora aqui é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos queimar incenso nesse momento. Agradeça a Deus pela provisão. Em que área Deus falou com você nessa palavra? Qual? Responda para si mesmo. Você precisa estar mais contente? Você precisa se contentar com o que tem? Você precisa dar mais atenção ao que tem valor? E talvez repensar naquilo que tem preço? Que área Deus falou com você? Vamos queimar incenso? Certo é que todos os dons que temos recebido devem ser para a glória de Deus. As múltiplas formas de dons que temos recebido tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Quem canta tem que cantar para a glória de Deus. Quem prega tem que pregar para a glória de Deus. Faz um barulho na bateria, Rafael. Faz um barulho, faz um barulho. Quem toca a bateria tem que tocar para a glória de Deus. Quem dança tem que dançar para a glória de Deus. Até no seu trabalho como enfermeiro, como podólogo, como advogado, como psicólogo, tem que ser para a glória de Deus. O culto não é na igreja propriamente. O seu culto começa de verdade quando esse aqui termina. Tem que ser para a glória de Deus. Sirva as pessoas, produza frutos. Pessoas estão precisando. Eu não estou falando, eu vou repetir sempre que for necessário, eu não estou falando de pessoas que se aproveitam da sua generosidade, até porque cuidado com isso também. Eu não estou falando de pessoas que não querem trabalhar, eu não estou falando de pessoas abusadas, de pessoas caloteiras, eu não estou falando de pessoas malvadas, mal intencionadas, eu estou falando de pessoas necessitadas. Sirvamos a Deus servindo as pessoas, sirvamos a Deus usando os nossos dons, as nossas finanças, porque esse é o contexto, para a glória de Deus. O meu salário tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para a glória de Deus. Eu não ia falar isso hoje, mas eu acho que eu vou falar, Abra aí, por favor, agora coloca na projeção normal, por favor, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Eu ia deixar para outro dia, mas vai agora mesmo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Vamos lá, cadê a projeção? Então eu vou ler aqui na Bíblia mesmo. Diz assim: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deixa na primeira parte. Cada um contribua com o que propôs no seu coração. Gente, eu estava lendo isso numa madrugada passada e eu fiquei mesmo confrontado por essa palavra. Contribua com o que propôs no seu coração. E eu fui ver o significado desse propôs no seu coração, e eu entrei em choque, porque essa palavra propôs no coração é determinar antecipadamente. Propor no coração é definir previamente. Meu Deus, propor no coração é dizer para Deus: Senhor, eu vou lá no lugar da adoração, mas eu já vou aqui na minha casa decidir o que eu vou adorar, qual vai ser a minha oferta. Olha que interessante isso. Propor no coração. Agora eu entendo os homens que adoravam no Antigo Testamento, quando eles não chegavam no templo assim e diziam: e agora? O que eu vou ofertar? Não, eles já vinham de casa com a oferta. Propor no coração é isso. Você está entendendo a palavra? É vir de casa com a sua oferta, é vir de casa com a sua adoração a Deus, e de preferência o animal que eu criei,
que eu vi nascer. Eu vi nascer aquele bichinho, eu amei ele, eu cuidei dele, e agora eu vou ter que sacrificá-lo no altar. Estou falando do Antigo Testamento, sabe por quê? Porque tem que ser sacrifício, tem que doer. Isso também é adoração. Propor antecipadamente, definir antecipadamente. E a palavra no original, sabe o que quer dizer? A palavra propor nos dá o seguinte sentido. Eu fiquei chocado com essa palavra aqui. Propor no original quer também dizer mais ou menos da seguinte maneira: dar como sendo para você mesmo. Olha só, dar como sendo para você mesmo. Sabe por quê? Porque antes de você colocar a oferta, irmãos, o momento dos dízimos e ofertas tem mais a ver com honra do que com dinheiro. Eu quero que você entenda isso. Porque quando você dá a sua oferta, você não está dando simplesmente na igreja, você está dando para você mesmo. Porque antes de você colocar ali no gasofilácio, sabe onde que você está colocando? No seu coração. Então é dar como sendo para você mesmo. Até porque eu sou a igreja de Jesus. Eu estou dando não a outro, mas a mim mesmo, porque eu componho esse corpo. Antes da oferta chegar lá, ela passou por aqui, ela se encaixou aqui no meu coração. Nós precisamos entender mais sobre oferta, mas não falando de dinheiro, mas de oração. Dê uma oferta ao Senhor com adoração agora, com uma oração. Diga: Deus, eu quero te honrar com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Diga ao Senhor: Deus, eu quero te exaltar com tudo que há em mim. Pensa nos dons que Deus te deu, pensa nas habilidades que você tem. Faz uma oração com Deus, faz um pacto com essa palavra agora, dizendo: Deus, eu quero te honrar, eu preciso te honrar. Se você quiser fazer melhor, sai do seu lugar agora, e vem aqui na frente e diga: Deus, eu quero te honrar com isso que eu tenho, Senhor, com isso que eu tenho. Talvez é alguém que lave roupa, mas eu quero te honrar lavando roupa, Senhor. Talvez é alguém aqui que trabalha lavando louça, mas eu quero te honrar lavando louça, Senhor. Lá naquela casa, naquela família, eu quero te honrar lá. Venha. Faz um voto, faz um pacto com essa palavra. Faz um pacto com essa palavra, porque Deus quer receber como incenso, como perfume, agradável, aplausível, diante das suas narinas. Se você quer receber essa oração, tem pessoas aqui que querem selar essa palavra que você ouviu e está recebendo como oração. E nós vamos orar por você agora. Enquanto eles ministram o louvor, você é ministrado pelo Espírito Santo. Seja ministrado pelo Espírito Santo. Seus dons são para a glória de Deus, seus dons são para honrar a Deus, seus dons são para bendizer ao Senhor. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim.
Aleluia, aleluia. Oh, ao nome de Jesus, toda honra, toda glória e louvor para sempre. Aleluia, aleluia. Não é simplesmente dizer Deus vai te prosperar, Deus vai abrir uma porta, Deus vai te fazer um empresário. Não é só isso, não é só isso, não é isso na verdade que Deus está dizendo. A questão aqui toda é: você vai abençoar muitas pessoas. A questão é essa, é essa. As pessoas estão se perdendo. Não é Deus vai te fazer grande, Deus vai te tornar próspero. Não é isso. Você vai ajudar muita gente, você vai servir muita gente, você vai abençoar muitas pessoas, você vai ganhar muitas vidas, você vai curar pessoas, você vai tirar pessoas das drogas, você vai tirar pessoas da prostituição, você vai resgatar casamentos falidos, você vai resgatar filhos rebeldes. É sobre isso, é sobre isso, é sobre isso. As portas que Deus está lhe abrindo é para isso. Aleluia. Haverá frutos na sua vida, muitíssimos frutos. Deus vai te fazer colher com boas obras. Deus vai te fazer colher com obras justas. A vida de Deus sim nessa árvore, a vida de Deus sim em você. Mas é para você ser mais frutífero, mais frutífero, mais frutífero, mais frutífero. Mais frutífero. Deus não fará nada sem propósito. Tem propósito, então tem vida. Tem propósito, então tem vida. Tem propósito, tem propósito, tem propósito. Então recebe vida para